Este vídeo é um breve tutorial sobre a utilização do conversor de dados Excel para as aplicações XD. O conversor de dados é utilizado para a importação em massa de famílias, artigos e clientes a partir de um ficheiro Excel. O conversor é distribuído em apenas um ficheiro compactado no formato zip. Para ser utilizado, basta extrair todo o seu conteúdo para a pasta DB da aplicação. No caso de utilizar MySQL e a pasta DB não existir, a mesma deverá ser criada. Após extrair o conversor, deverá encontrar um ficheiro de formato Excel com o nome XLS2XD. A informação a importar deverá ser inserida neste ficheiro. O ficheiro Excel é composto por 3 folhas. A primeira folha com os dados relativos a famílias, a segunda folha com os dados relativos aos artigos e a terceira folha com os dados relativos a clientes. O preenchimento destas folhas é opcional. Por exemplo, não é necessário preencher a folha de clientes se vai apenas importar artigos. O conversor importa os dados a partir da mesma estrutura deste ficheiro, pelo que não deverá remover, adicionar ou alterar a ordem das colunas. No caso das famílias, deverá sempre preencher as colunas número e subfamília com valores numéricos. Na coluna número, deverá introduzir um valor único para cada uma das famílias. A estrutura das famílias nas aplicações XD permite multinível no típico formato de árvore. Para definir o ramo da família, deverá preencher o campo subfamília com o código da família principal ou com o valor 0 para a mesma aparecer como raiz. Por exemplo, pode indicar que a família vinhos verdes e vinhos tintos estão dentro da família vinhos, indicando apenas a subfamília com o código da família principal. No caso dos artigos, deverá preencher sempre todas as informações disponíveis. Na primeira coluna, deverá ser especificado um valor alfanumérico e único por cada artigo. Na segunda e terceira coluna, deverá ser preenchida com a descrição e descrição curta do artigo. As aplicações XD permitem 5 linhas de preço. Estes valores devem ser especificados a partir das respectivas colunas PVP, PVP2, PVP3, PVP4 e PVP5. No caso de existir o artigo na base de dados, o conversor vai sempre alterar os preços pelos especificados nesta folha. Na coluna da família, deverá preencher com o código da família associado ao artigo. Na coluna Código do IVA, deverá preencher com o código da taxa associado ao artigo. As últimas colunas desta folha estão preenchidas com os códigos de IVA padrão da aplicação para que possa de forma rápida consultar. As colunas IMP1, IMP2 e IMP3 indicam se o artigo é impresso nas respectivas impressoras de produção. Pode utilizar o valor N ou 0 para indicar que não é impresso ou S ou 1 para indicar que é impresso. A coluna Código de barras é de preenchimento opcional e podem ser inseridos códigos de barras em qualquer formato. A coluna Tipo de artigo deverá conter o código associado ao tipo do artigo em questão. Novamente, nas últimas colunas, pode consultar os respectivos códigos. No caso de não preencher este valor, o tipo normal será assumido. Na importação de clientes, deverá sempre preencher a coluna número com um valor alfanumérico e único por cliente. Este valor será importado como código de cliente. É obrigatório preencher a coluna nome e NIF com o respectivo número de contribuinte do cliente. As restantes colunas não são de preenchimento obrigatório, mas é recomendado preencher o máximo possível de informação, tal como a morada, a localidade, a cidade, etc. Após o preenchimento dos dados, poderá iniciar o conversor a partir do ficheiro executável xls2xd.exe. No arranque do conversor, é automaticamente efetuada uma pré-análise ao ficheiro Excel a importar. No caso de não ter preenchido campos obrigatórios, como por exemplo códigos do artigo ou a descrição do artigo, é automaticamente exibida uma breve informação com estes problemas. Antes de iniciar a importação, é necessário especificar a operação a efetuar sobre os dados existentes. A primeira opção, apagar,
define que todos os artigos, famílias e clientes existentes na base de dados vão ser eliminados. Esta opção só deve ser utilizada em novas bases de dados que contêm apenas dados demonstrativos. A opção Modificar cria novas famílias, artigos ou clientes e atualiza a informação dos existentes. Desta forma, pode, por exemplo, utilizar este conversor para efetuar a atualização de preços de forma massiva. Para importar os dados, clique no botão Iniciar a importação e aguarde a conclusão do processo.